Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Essa pandemia me rendeu tantas conversas maravilhosas nessa janelinha, viu? Eu trouxe personagens cada vez mais incríveis, mas Hoje eu tenho orgulho de falar que eu estou trazendo uma pessoa muito especial, que é um médico da mesma terra do meu avô, por isso que eu tenho tanto carinho de trazê-lo para falar conosco. Para quem não me conhece, eu sou a Lac Lobato, eu sou surda oralizada. Desde os 9 anos de idade eu perdi a audição dormindo. E eu sou usuária do implante coclear bilateral. A minha história já foi contada em outras lives. E eu estou aqui fazendo uma live super especial, explicando o básico do implante coclear. Mas, obviamente, não sou eu que vou explicar. Eu trouxe um profissional, um médico, otorrinolaringologista, especialista em implante coclear, implantes auditivos, o Dr. Paulo Fonteles, que é de Belém do Pará, para explicar essas dúvidas bem comuns de quem está começando na área do implante coclear. Então, por favor, Dr. Paulo, se apresente para nós. Olá, gente. Olá, Lac. Estou aqui emocionado porque a gente é um admirador, a gente é do fã-clube aqui do Pará, da Lac. Então, a maneira como a Lac tem atuado no sentido de esclarecer é essencial, né? A gente tem a consciência de que a Organização Mundial de Saúde, desde 2017, tem criado um enfrentamento da causa do deficiência auditiva, de intervir nas surdezes. Né? A gente sabe que 5% da população do mundo tem uma deficiência auditiva incapacitante, e dessas, cerca de quase 40 milhões são crianças. Né? E a gente sabe que como interfere na comunicação a deficiência auditiva, como é o impacto na pessoa deficiente auditivo, nos familiares, na comunidade em geral. E a gente sabe que hoje a principal causa que a criança deixa de usar o implante coclear é a pressão social e a pressão da sociedade. Então, esse tipo de espaço bonito, colorido, com os livros educativos, com imagens maravilhosas, assim, divertidas, de uma extrema sensibilidade, de uma extrema beleza, tem um papel assim essencial da gente, a gente que vive com o mundo sonoro, com o mundo da aquisição desse estímulo sonoro, é um empoderamento da gente ir para frente e enfrentar essa dificuldade, que a gente tem muito para conquistar. Muito obrigada por falar sobre esses dados tão importantes. Eu acho que eu não tinha muita noção dos números de pessoas com deficiência auditiva no mundo. Eu sei que é muita gente e ainda é muito pouco usuários de implante coclear, né? É uma porcentagem muito pequena que tem acesso a essa tecnologia. De fato. No mundo, é cerca de um pouco mais de 500 mil pessoas são usuárias de implante coclear, né? No Brasil, eu não sei muito bem, mas deve ter, pelo SUS, bem próximo de 15 mil. Na rede privada e particular, eu não sei dizer exatamente o número. Mas já dá para fazer um barulho. E tem feito barulho, né? Porque a gente é uma terapia já estabelecida, de um ganho maravilhoso, que tem modificado a vida das pessoas, né? Eu já ouvi falar de uns dados entre 18 e 25 mil usuários de implante coclear no Brasil. Eu não sei se procede, mas é o número mais aproximado que eu consegui ouvir até agora. De fato, é um número muito pequeno. Se a gente for pensar que 300, 500 mil pessoas poderiam se beneficiar com o implante. E ele é uma tecnologia que está disponível no SUS, como o senhor falou. Não é uma tecnologia totalmente inacessível, mas ainda falta muita informação a respeito, existe muito preconceito e muitas lendas em relação ao implante coclear, né? A primeira pergunta que eu vou te fazer que eu gostaria de saber quais os primeiros passos que um paciente ele tem que dar para saber se ele tem ou não indicação para o implante coclear. O primeiro passo é exigir que se faça a triagem auditiva, né?
aquele primeiro exame que a gente faz na maternidade, né? Então, alguns interiores ainda não têm essa triagem, é necessário que a gente exija que pelo Ministério da Saúde já é uma obrigatoriedade. Então, é necessário que faça essa triagem, né? E se suspeitando que a criança falhou, você tem que procurar um otorrinolaringologista para ele fazer uma anamnese, uma história clínica bem minuciosa, de estudar desde a gestação, a presença de alguma alteração no nascimento da criança, e repetir os exames de triagem, né? E se falhando novamente, deve realizar alguns outros exames, né? Para poder tentar definir, inclusive, a etiologia, né? A causa da deficiência auditiva. E no caso de pacientes adultos, como que eles podem saber se eles têm indicação ou não para o implante? A indicação, basicamente, para os adultos, os adultos têm a surdez pré e pós-lingual, né? Aqueles pacientes que têm a surdez pós-lingual, aquele que perdeu a audição, que já tinha aprendido, já falava normalmente, essas pessoas são aqueles casos ideais, né? Porque dentro da nossa... A gente não ouve pelo ouvido, tá? A gente tem que ter consciência que a gente ouve pelo cérebro, tá? O ouvido é para onde é que vai entrar o sinal auditivo, o sinal sonoro, onde vai ser amplificado através da membrana timpânica, através dos ossitos, e vai entrar dentro do caracol. E o caracol ele é onde vai ocorrer um fenômeno de transdução. Ele vai transformar sinais mecânicos em sinais elétricos. Ele é um transdutor. Transdutor como um microfone. O microfone aqui, ele é um transdutor. Você fala, está produzindo uma energia mecânica e daqui vai gerar sinais elétricos. Esse sinal elétrico vai lá para a caixa amplificada, com o amplificador. Então, o nosso ouvido, a maioria das perdas auditivas ocorre dentro da cóclea, porque essa função de fazer essa mudança em um estímulo mecânico, em estímulo elétrico, ocorre dentro da cóclea. E é nesse localzinho que ocorrem as deficiências auditivas, né? Então, essas pessoas que já ouviu, tem dentro do sistema nervoso dele, tem uma região específica da fala, da linguagem, da audição. Então, essas conexões funcionaram, essas conexões, essa grande rede neuronal. Então, quando a pessoa volta a ouvir, quando acende novamente uma luzinha através do implante ou outra terapia para reabilitação auditiva, quando começa a ouvir novamente, é como se fosse uma biblioteca. A pessoa tem uma biblioteca, acende uma luzinha lá, a pessoa vai ter novamente acesso aos livros, aos discos, às músicas, e rapidamente vai evoluir para poder voltar a ouvir, né? É claro que no início da ativação você acende só uma velhinha, né? Com o tempo essa velhinha a gente vai aumentando, e de repente o mundo se abre, né? Então, para os adultos é indicado, e aquelas pessoas que ficaram privadas de ouvir o som durante muito tempo, então essas pessoas vai ter um resultado comprometido, né? Então, o ideal é que essas pessoas que perderam a audição, é que ela fica privada pelo menos 10 anos. Ultrapassando 10 anos, pode ser que haja um comprometimento no resultado. Embora a gente tenha visto pessoas que ficaram muitos anos, né, sem ouvir, e tenham um resultado maravilhoso. Tem pessoas que estão fazendo programas, né, mas em geral, essa é uma orientação que a gente trabalha na expectativa das pessoas, né? Eu concordo com uma coisa. Ninguém deveria ficar mais de 10 anos sem ouvir. Eu concordo que não tem por que a pessoa perder tanto tempo da vida dela sem ouvir, se já tem uma tecnologia que pode reabilitar a condição auditiva dela. Então, se ela tiver indicação, se ela tiver informação, ela realmente deve procurar um médico e deve se submeter à cirurgia, se for indicado para o caso dela, porque vale a pena. Vale a pena a gente ouvir com o implante coclear.
Uma outra pergunta minha. Uma vez que a gente seja aprovado para fazer o implante, quanto tempo de internação costuma ser? Quanto tempo a gente fica no hospital? Infelizmente, o que tem acontecido é fazer o diagnóstico demora um pouquinho, né? No sistema público demora para a realização dos exames, principalmente aqueles exames de imagem, que é importante para poder definir se ele é um candidato realmente para implante. Os exames, às vezes tem que fazer, alguns centros fazem exames genéticos, mas para achar a etiologia, isso não vai comprometer o andamento do procedimento cirúrgico. Infelizmente, o ideal é que a gente fizesse um procedimento na criança, no máximo até os 4 anos. O ideal seria de 2 anos para baixo, né? Mas o período que ele fica internado é cerca de 1 a 2 dias, né? Interna de manhã, né? Faz a cirurgia pela manhã, normalmente, e no outro dia já recebe alta. É um dia de internação, basicamente, 1 a 2 dias no máximo. E é feito com anestesia geral, com anestesia local? Existe de acordo com a preferência do cirurgião, né? Tem cirurgião que se sente muito à vontade em realizar um procedimento com anestesia local, né? Tem cirurgiões, né, importantes em Curitiba, que ele tem uma experiência, é a rotina dele, fazer com local e uma sedação, mas a maioria dos cirurgiões tem optado por uma anestesia geral, né? A criança dorme profundamente, é entubado e faz a cirurgia, né? Uma das coisas essenciais a gente esclarecer é que os implantes cocleares têm evoluído muito, né, na sua eficiência, na qualidade, na segurança, como também os procedimentos anestésicos, né, as drogas anestésicas, os equipamentos, os aparelhos. Então, tudo tem evoluído muito para oferecer o máximo de segurança para os pacientes. Eu acho que eu fiquei internada menos de 24 horas, porque a minha cirurgia foi à tarde. Eu recebi alta no outro dia de manhã, mas eu dormi no hospital das 2 vezes que eu fiz a cirurgia. Eu tenho amigos que foram liberados no mesmo dia. Isso varia um pouco, então, conforme o médico e conforme o caso também, né? Porque alguns casos pode ter algum tipo de complicação e a pessoa precisa dormir umas 2 noites no hospital, coisas assim. Mas obrigada por responder essa pergunta, porque eu não sabia que podia ser feito com anestesia local. Foi uma informação nova para mim, eu não sabia desse procedimento de fazer com anestesia local. Eu acho que eu não teria coragem de fazer a cirurgia com anestesia local. É anestesia local, mas tem uma sedaçãozinha, a pessoa dorme, a pessoa não é entubada, entendeu? Não coloca um tubo. Nem por isso. Eu me lembro que quando eu entrei na sala de cirurgia, eu estava acordada. E você vê todos os instrumentos cirúrgicos que, para um leigo, você vê um monte de broca, a serra, aqueles instrumentos que o médico usa, né? Porque ele precisa fazer uma cirurgia. A gente fica assustado com aquilo. Aí você pensa, nossa, vai ser em mim que vão usar isso, eu não quero mais. Mas me avisaram aqui que o médico que faz a cirurgia com anestesia local é o Dr. Rogério. Eu vou pronunciar errado, tá? Rogério Hammersmith, ele está assistindo a gente. Então a gente está falando aqui de você, Rogério. Depois eu vou perguntar mais para você sobre a cirurgia com anestesia local, que eu fiquei curiosa. Bom, uma vez que a pessoa faça a cirurgia, quanto tempo ela deve ficar de repouso depois de voltar para casa? Pois é uma cirurgia de ouvido, né? Então, a cirurgia de ouvido já pertence à rotina há muito tempo da rotina da clínica médica, da clínica da otorrinolaringologia. Então, normalmente, a gente coloca aquele curativo grande, né, para proteger o implante, para evitar a movimentação do implante dentro da cabeça. A gente também é rotina de equipes, né? O meu paciente, normalmente, eu opero dia de quarta-feira e sexta-feira ele volta comigo para trocar aquele curativo grande. Ele vai ficar em repouso até a semana seguinte, né? E um repouso mais restritivo por 7 dias e um repouso mais tranquilo até 15 dias. Isso pode variar conforme o paciente, esse tempo de repouso? Sim, sem dúvida, né? Tem pacientes que podem evoluir com zumbido, pode evoluir com uma tontura, então isso varia muito, né?
É muito Criança geralmente individualizado. fica quanto tempo? Como? Criança geralmente fica quanto tempo de repouso? Criança, normalmente, a recuperação é muito rápido, né? Muito rápido, né? Depende muito, né? No hospital público aqui em Belém, ele interna, sai no outro dia, né? Sai no outro dia, porque normalmente a gente tem que fazer aquela radiografia, vai fazer uma radiografia da cabeça para saber se está bem posicionado o feixe de eletrodo dentro da cóclea. Entendi. Bom, e aí a pessoa chega em casa, tirando o turbante, ela pode lavar a cabeça normalmente, depois de tirar um curativo. Depois, depende muito de como o cirurgião faz o tratamento, fecha a pele, tá? Tem cirurgião que dá ponto, tem cirurgião que coloca uma fita, uma cola, tem várias formas, né? Então, dependendo de como o cirurgião vai tratar a pele, ele vai ter um cuidado a mais ou um cuidado a menos, né? Mas lavar, não tem problema de lavar. Se não puder molhar, ela pode ir numa pia para a mãezinha ou a irmã lavar o cabelinho e ficar cheiroso. Não tem por que ficar com cheiro desagradável, né? Para não perder a aparência agradável. E secar o cabelo com secador. É recomendado que a gente evite por quanto tempo? Pense que mulher com cabelo comprido quer secar o cabelo com secador, né? Pois é necessário que já esteja cicatrizado, né? Havendo a cicatrização, não há problema nenhum de você usar secador de cabelo. Tinha alguns implantes que eram de um material que poderia esquentar, né? Então, mas hoje em dia a gente quase não tem visto. Esses são antigos. São material de cerâmica. Material de cerâmica. Teoricamente, ele poderia aquecer um pouquinho, né? Mas isso é o que a gente ouve. Na minha prática, nunca teve esse tipo de problemas. Tem uma mãe perguntando que a filha dela fez implante com 1 ano. E antes do implante ela já andava, né? Já corria. E ela ficou uns 25 dias com um pouquinho de tontura depois do implante. Ela teve um problema de equilíbrio. Ela quer saber se é normal a criança ficar entre 25 dias e 1 mês com dificuldade de andar, logo que faz o implante coclear. Não é o normal, é muito individualizado, né? A maioria dos pacientes, das crianças, se no outro dia já está bem, tá? Não tem tontura, mas pode ocorrer, né? Lembrando que o ouvido interno ele é o órgão responsável tanto para a audição como ele participa do processo do equilíbrio, né? Então, pode haver uma agressão muito individualizada para paciente, pode haver uma agressão e pode ocasionar uma perda do equilíbrio provisório, normalmente. Se você me permitir fazer um comentário, eu tive tontura só de um lado. De um lado que eu operei, eu tive essa tontura, do outro lado não. Então varia até de uma orelha para outra, né? Imagina de uma pessoa para outra. Então não dá pra gente dizer que é normal, porque pode acontecer até diferenças de uma pessoa para outra. Mas eu conheço alguns casos de pessoas que tiveram questões de equilíbrio. Tem uma outra mãe comentando que o filho dela ficou 3 dias com um pouco de tontura. Eu acho que acontece às vezes, né? De vez em quando, né? E prática de esportes. Práticas de esporte. Depois de fazer a cirurgia, 1 mês depois, 2 meses depois. Todos os esportes podem ser feitos se a gente tem restrição de esporte. Pois lembrando os esportes, 2 situações, né? Uma situação é que pode haver o trauma, né? Havendo trauma, pode haver um comprometimento, dentro do comprometimento do componente interno, como pode haver o deslocamento, né? Então a gente orienta para evitar atividades de impacto. Lembrando também que é um componente eletrônico. Se a pessoa transpirar, suar muito, pode haver uma oxidação, favorecer aí uma oxidação e comprometer o funcionamento, né? Mas a partir a gente aconselha depois de 3 meses voltar às atividades que tem um pouquinho mais de impacto, né? Mais atividades sem impacto, uma caminhada, não há problemas. Depois de 15 dias. Já. E esportes aquáticos, gente? Se a pessoa faz natação, quanto tempo ela deve evitar para voltar para nadar?
Olha, a natação não é um esporte de impacto, né? Então não haveria necessidade, entendeu? Então, depois de 15 dias, se ela não tiver o problema do equilíbrio, se ela estiver evoluindo bem, se já tiver fechado a ferida, de 15 a 30 dias no máximo, ela já tá apta já para voltar à natação. Então, pessoal, pense no esporte que o implantado pode praticar em natação, porque ele não é um esporte de impacto, ele é um esporte completo. Eu nado, então eu recomendo que todo mundo nade também. Uma outra pergunta que fizeram em relação ao período pós-operatório é a pessoa perdeu o apetite. Isso é comum? Perdeu o apetite? É, a criança ficar com pouco apetite depois de fazer a cirurgia. É por período, também é muito individual, né? Pode. Em quantos dias? Logo no pós-operatório imediato ou tardio? No pós-operatório imediato não pode ser por agressão, por efeito ainda das drogas que tenha feito, possa ser que perca um pouco o apetite, né? Mas a longo prazo não costuma interferir, não tem interferência, não tem relação com o apetite. Olha, eu não sei no caso de crianças, mas eu já tive algum relato de adulto, meus também, eu passei por isso, a gente tem uma pequena alteração de paladar. Depois de fazer a cirurgia, às vezes acontece, né? Eu tive na primeira cirurgia por uns 15 dias uma alteração de paladar, que eu fiquei com pouco paladar, e depois voltou ao normal. Embora eu tenha perdido sensibilidade para o sabor amargo, sabia? Nunca voltou ao normal, eu achei ótimo. De fato, assim como a cirurgia também da estapedotomia, né, a gente tem o nervozinho ali na orelha média, em que pode ter um efeito inflamatório local, né? Em cirurgia de implante, normalmente não existe uma agressão definitiva. Pode haver uma compressão, um estiramentozinho, às vezes a própria anestésia que entra em contato com o nervo, ele deixa de funcionar provisoriamente. Mas uma agressão definitiva é muito, muito raro em cirurgias de ouvido. Mas já que a gente está falando de agressão do nervo, tem muita gente que deixa de fazer o implante porque tem medo da paralisia facial. Ela pode realmente acontecer? É comum acontecer paralisia facial por causa da cirurgia de implante? Ela pode acontecer, mas é muito raro, né? Hoje em dia, né, as equipes nacionais estão extremamente capacitadas, né, têm um conhecimento técnico muito profundo. A gente tem equipamentos que a gente usa durante a cirurgia, que faz o monitoramento do nervo, que avisa quando está aproximando do nervo. Então, é uma situação bem rara atualmente. E nem o ano passado, é uma situação bem pouco frequente, muito pouco frequente. Muito obrigada por responder essa pergunta, porque é uma dúvida muito comum. E eu conheço bem poucos casos de pessoas que tiveram paralisia facial e geralmente são associados a alguns problemas anteriores da cóclea. Sabe, quando a pessoa já tinha algum tumor na cóclea ou tinha tipo um tipo de rachadura na cóclea. Esses são os casos que eu conheço. Mas as pessoas perguntam muito porque é muito temida essa paralisia facial, que não é muito comum hoje em dia, mas deve ter sido no passado, né? Por isso esse medo até hoje permanece. E zumbido, é comum as pessoas terem zumbido após a cirurgia? Não é comum. O frequente é o oposto, né? A pessoa tem um zumbido, você faz e você melhora do zumbido, né? Mas pode acontecer também. Inclusive, hoje, um dos critérios de indicação para quem é surdo só de um lado, você vai fazer implante só unilateral, a principal indicação é a presença de zumbido, né? Então, hoje, é uma terapia que tem se usado para atenuar o efeito do zumbido, é o implante coclear unilateral. Mas não é comum relatar, não, né? O zumbido. Mas, eu acho que eu perguntei errado, né? Veja bem, fala assim, pergunta sobre zumbido. Eu perguntei se causava, na verdade é ao contrário. Se ele pode acabar com o zumbido, porque tem gente que quer fazer o implante justamente pela presença do zumbido. Exatamente. O que mais que as pessoas têm medo de fazer a cirurgia?
alteração de paladar, se elas podem praticar esportes, as dúvidas mais comuns eu acho que são essas, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, assim, se... a pergunta mais comum que fazem. A pessoa que faz implante coclear, ela atrai raio. O implante coclear, ele atrai raio. Tem gente que pergunta isso. Não atrai, não. Isso aí é fake, é uma notícia fake. Não tem nada a ver que o implante coclear, mesmo porque as pessoas que têm marca-passo, as pessoas que têm prótese de joelho, as pessoas que têm prótese dentária, ninguém dessa atrai raio, não tem o menor sentido. Né? Isso aí é produzida por pessoas ingênuas ou então por alguma pessoa que tem interesse em divulgar esse tipo de notícia falsa. E em relação ao micro-ondas, porque eles falam que, como usuários de marca-passo tem restrição com micro-ondas, é comum que digam que o usuário de implante coclear também não pode chegar perto do micro-ondas. Isso procede? A gente realmente não pode usar o micro-ondas? Olha, eu nunca li nada, né, a respeito. A gente, nos manuais dos aparelhos, né, das empresas que fornecem, não tem nada que relacione, né? Mas realmente existe essa situação de que quem tem marca-passo não pode. Eu tenho essa dúvida, entendeu? Realmente eu não sei. Eu aconselho tirar, não usar, se afastar, até tirar essa dúvida. Enquanto eu tenho essa dúvida, é melhor a gente não arriscar, se precaver. Além dos anos manuais, como é que você faz? Não fala nada sobre isso. Uhum. E você, o que é que você faz? Eu uso o micro-ondas, eu uso normalmente. Quando eu fiz o implante era muito comum essa questão do micro-ondas. Mas eu dei uma pesquisada a respeito, os manuais não citam isso, foi uma regra herdada do marca-passo. Eu particularmente não gosto muito de usar o micro-ondas porque já aconteceu de meu micro-ondas soltar faísca. Também assim eu tenho medo do micro-ondas. Eu uso quando necessário apenas. Te deixo fora da tomada, inclusive eu não gosto. Mas eu não é por causa do implante, é mais por paranoia minha. Não, pelo menos no manual do meu implante não cita nenhuma restrição em relação a isso, mas eu acho sempre bacana perguntar para algum médico, né? Se a pessoa tem dúvidas, conversar com o otorrino dela. Muito bem. E tem uma pessoa falando assim que ela tem perda unilateral, né? E que o médico dela disse que poderia aumentar o zumbido dela se ela fizesse o implante, porque ela usa um implante de condução óssea. E ela gostaria de saber se ela usasse o implante, se isso poderia acontecer. Eu acho que não é uma coisa que ainda que todos os médicos têm a mesma opinião a respeito. Hoje é uma coisa definida que realmente o implante coclear é indicado para perda unilateral. A perda unilateral ainda é muito controversa no Brasil, né? É um conhecimento novo, mas já é uma realidade muito consolidada em outros países, como nos Estados Unidos, alguns países na Europa, no Japão, né? Então, já é uma realidade de lá. Agora, de fato, a causa que provoca o zumbido é a perda de audição. Se você vai oferecer um estímulo auditivo, a tendência é o zumbido desaparecer. Né? Às vezes a pessoa nem... Cerca de 8% das pessoas que fizeram implante coclear unilateral, 8% não usam implante coclear, por alguma situação. Mas só pelo fato de acabar com o zumbido, as pessoas são 100% satisfeitas. Né? Muito bom. Muito bom. E em relação a detector de metais, qual que é a regra do usuário de implante coclear? Pois é, a regra de detector de metal é o seguinte, primeiro você tem que avisar, porque às vezes vai ser alertado, vai tocar um alarme, você vai passar aí, vai chamar atenção. Né? Então, o ideal é que você use essa carteirinha e comunique que é portador e evitar de passar. Tá? Agora tem umas perguntas que eu vou te passar que o pessoal está trazendo aqui no chat. Eu vou te passar as perguntas que estão sendo feitas, tá? Uma pessoa está perguntando em relação a ficar próximo de caixa de som. Se pode dar interferência no implante coclear.
Pois é, a caixa de som pode produzir na pessoa um desconforto, né? Pode comprometer a inteligibilidade da fala, né? Mas ela não vai ter não vai alterar a programação, não vai alterar nada no circuito, a não ser o desconforto e a dificuldade de compreensão da fala. Tem uma outra pergunta que estão fazendo, se os aparelhos usados, eles apresentam muito defeito. Particularmente, eu não vejo tanta gente reclamar de defeitos, mas eu não sei se eu estou dentro da minha bolha de pessoas que estão na internet. Eu não sei se você tem contato com pacientes que são do SUS, que nem sempre estão na internet, se eles relatam muito defeito no aparelho deles. Pois hoje é muito seguro os implantes cocleares, né? As empresas elas têm uma preocupação muito grande na durabilidade. Cerca de 1,7% dos aparelhos vão apresentar algum problema. Então, para equipamento eletrônico, isso aí é muito pouco, né? Mas pode ocorrer, né? Normalmente, como é que você vai perceber que vai estar dando problema no implante coclear? Vai perder a qualidade, vai perder, vai falhar em vez em quando, né? Então, o implante coclear é extremamente seguro e extremamente resistente. Uma outra pergunta que estão fazendo, que eu acho que na verdade sou eu que vou responder, porque a pessoa está perguntando sobre música. Se a gente consegue ouvir música normalmente. Eu não sei o que os seus pacientes te falam em relação à música. Ah, sim, né? Eu acho que consegue sim. Agora, quem usa bilateral é covardia, né? Porque quem usa implante coclear bilateral, né, a percepção musical é um ganho extremamente valioso, né? Eu concordo com isso, porque a gente consegue separar melhor os instrumentos da voz. Então a gente consegue captar melhor a fala e os instrumentos quando a gente está com dois. Mas, obviamente, depende de uma pessoa para outra. E é super importante que as pessoas entendam que a percepção de música é subjetiva. Um ouvinte ouve música igual ao outro ouvinte. Então, por que duas pessoas não gostam da mesma música? A mesma música pode ter um ouvinte que ama e outro que odeia. Por quê? Eles estão ouvindo com o mesmo ouvido, o cérebro é o ouvido natural deles. Então, assim, é muito subjetivo. Eu costumo falar para as pessoas se a pessoa gosta da percepção auditiva, da música, então ela está ouvindo bem, do jeito dela. Se está sendo agradável para ela, então ela está ouvindo bem. Eu, particularmente, consigo ouvir música, não todas, mas consigo ouvir as que eu gosto. Tem bastante perguntas aqui. Por enquanto, eu acho que é isso. Tem uma pergunta assim: se o implante coclear pode ser feito em pessoas que nasceram surdas e usam aparelhos auditivos, mas já são mais velhas, que já têm já passaram a infância, na verdade já são adolescentes adultos? Tem dois tipos de perda. A pessoa nasce perda já com uma perda, depende da graduação, né? E às vezes tem aquela perda progressiva, você vai perdendo com o tempo. Quando você tem uma experiência auditiva na infância, isso vai mudar muito o prognóstico e o resultado da qualidade do implante. Mas é possível, sim, uma pessoa que nasceu surda e a pessoa desenvolveu a linguagem, se oralizou, essa pessoa usou o aparelho de amplificação sonora durante muito. Aconteceu alguma coisa com a legenda, que ela parou. Você consegue verificar, professor? Desculpa, que minha legenda parou. Gente, me perdoa, houve um problema com a legenda. E a gente está reiniciando a legenda aqui. Primeira vez que dá erro com a minha legenda. Acontece. Para quem está assistindo a gente, não depende tanto da legenda. É só uma falha rápida que acontece quando a gente está fazendo uma coisa ao vivo, né? Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão da legenda. Testando a legenda, 1, 2, 3.
Testando a legenda, 1, 2, 3, gente, me desculpe, opa, voltou, recapitulando. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você em relação à ressonância magnética. Pode falar. É só para responder aquela pergunta que eu acabei não concluindo. Né? Então, se uma pessoa nasce surda, mas se ela teve uma experiência auditiva no início da infância, isso vai ter um efeito positivo no futuro. Se ela recebeu uma estimulação com um aparelho de amplificação sonora, se ela desenvolveu a oralidade, a gente tem que imaginar que o nosso cérebro, as conexões neuronais necessitam de funcionamento de vários circuitos. Né? Se você está mantendo esse circuito em funcionamento, né? Se você está falando, se você tem uma linguagem oralizada, então esses circuitos, esses complexos circuitos de integração da informação auditiva no sistema nervoso central, se você mantém esse circuito ativo, no futuro você pode sim fazer o implante coclear. A gente tem paciente aqui no estado, que não era um paciente meu, que ele foi implantado já depois de 16 anos, ele nasceu surdo, e ele está muito bem, adora o implante coclear dele, está oralizado, está feliz da vida. Mas ele recebeu o ASE, foi oralizado, então isso tem uma interferência muito legal. Bom ter esse tipo de referência, eu acho que é difícil a gente ouvir casos de gente que faz implante, nasceu surda, faz implante tardio e que gosta de usar o implante coclear. Eu conheço alguns casos, mas também ouço alguns casos mais negativos, né? Então é bom ouvir casos positivos, é bom ouvir que tem gente que gosta de usar, mesmo fazendo implante coclear já na adolescência. A adolescência sempre é difícil. A adolescência é difícil mesmo quando você não tem deficiência. Não é uma fase fácil para ninguém. É verdade. Outra pergunta minha em relação à ressonância magnética. Quando a gente tem um implante coclear, se a gente não pode mais fazer ressonância magnética? Depende muito, né? Depende muito, essa é uma pergunta, porque depende do modelo do aparelho. Às vezes é uma necessidade urgente, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Tá? É necessário você ter uma boa comunicação com as empresas, porque a empresa, dependendo do modelo e da marca e do modelo, vai poder dizer se ela é suportável determinado tipo de ressonância, de 1 Tesla, 1,5, até 3. Hoje existem, inclusive, modelos atuais que permitem, inclusive, ressonância normais, né? As ressonâncias mais de melhor eficiência. Então, é muito específico dependendo da marca e do modelo. E no caso de a pessoa quiser mergulhar, se tem alguma forma dela proteger o aparelho dela da água e ela poder usar um implante na praia ou na piscina? Pois é. Se a pessoa quiser ter essa experiência auditiva, existem alguns cases, né? Algumas caixinhas, né? Eu acho que aqui tem uma... que legal. Aqui é um implante coclear normal e aqui um case, né? Com uma capinha. Então, com essa capinha aqui, ela vai ser possível ela mergulhar, ela prende bem, né? Na roupa dela para não cair, né? Com uma onda ou com algum acidente na piscina. Então, com esse tipo de case, que cada marca deve ter seu case específico, você pode ter a sua experiência aquática. Uma coisa boa de vocês saberem é que o aqua ele pode ser usado na praia, mesmo que a pessoa não queira entrar no mar com ele, porque ele também protege da areia. A areia também pode ser prejudicial. Então, é bom colocar capinha de proteção para a areia, para o suor, para a maresia e para a água. Ela pode ser usada para muitas coisas, não especificamente para mergulhar. Essas capinhas são muito boas. Tem uma mãe comentando que o filho dela não gosta de usar porque o som fica abafado, né? De fato, o som pode ficar um pouquinho diferente. O que eu sugiro é fazer um mapa específico para ser usado com essa capinha, que ele deixa o mapa um pouquinho menos sensível, menos sensibilidade no mapa. E também estimular a criança a se acostumar com esse som abafado.
se ela quiser usar o implante na praia ou na piscina. Não é uma coisa obrigatória, dá para ir sem. Se a criança faz uma boa leitura labial, é uma boa opção. Mas ela tem a opção de usar um aqua, também é uma boa opção para ela, se ela quiser ir para uma excursão de escola e coisas assim. Eu acho que a gente pode estimular a criança também a usar, mesmo que o som fique um pouquinho diferente. Sim. Sobre o uso do implante completo, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber. A gente deve, depois da cirurgia, depois de tirar os pontos, a gente volta no médico com frequência? Ou a gente não precisa mais ver o nosso médico de implante? Precisa. Claro, né? A gente tem que fazer acompanhamento sempre, né? Eu acho que normalmente é uma equipe, né? O otorrino está sempre muito próximo da fono, né? Então, a fono que está fazendo as terapias de linguagem, terapias auditivas, então está sempre em contato com o otorrino. Aqui a gente nunca perde, né? Então, pelo menos de 6 em 6 meses, a gente aconselha esses pacientes visitarem, porque é um momento de confraternização, um momento da gente festejar os avanços, né? Os ganhos, a potencialização da sua audição. Então, é um momento que é necessário e faz, inclusive, bem para o coração. Não faz bem só para o ouvido, faz bem para o coração. E uma outra pergunta que estão fazendo, se é possível fazer implante coclear com o nervo coclear ausente? Não. O nervo coclear ausente, às vezes até o nervo hipoplásico, né? Então, como a gente tem que compreender que o implante coclear ele vai estimular a cóclea e vai levar informação dos filetes nervosos do nervo coclear até o cérebro. Tá? Se você não tem esse fio elétrico, se você não tem esse nervo para conduzir esse estímulo sonoro, não tem como a gente fazer o implante coclear. Nesses casos, existem outras alternativas, né? O implante de tronco cerebral, que já é uma realidade a nível nacional, né? Que não tem a mesma resposta que o implante coclear, mas já é uma realidade que já permite algumas pessoas terem uma resposta satisfatória. Tem uma pessoa falando que informaram que para crianças é indicado que a criança vá no otorrino antes dela mudar o mapa. Eu acho que isso não é tão comum. Você aconselha com os seus pacientes? Não, eu não tenho esse conselho, não. Eu acho que isso é muito individual entre a terapeuta, que faz as programações normalmente a equipe se mantém informada e vai comunicando, olha, fiz a programação, está evoluindo bacana, gostou. É uma informação entre equipe, né? Mas não é uma obrigatoriedade, não. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta, mas eu preciso que ela me explique um pouco melhor. Flávia, você perguntou se a sua filha perde a chance de fazer o implante bilateral. É por causa da pandemia, eu acho que isso vai variar conforme o centro, né? Eu acho que as cirurgias, tem alguns centros já voltaram a fazer cirurgia, outros ainda estão esperando, porque depende muito da condição do hospital. Então, eu acho que vale a pena você confirmar com a equipe, porque eu acho que não dá para o Dr. Paulo fazer uma avaliação de casos individuais. A gente está falando de maneira mais genérica, né? Como é que está a situação aí? Vocês estão operando no Pará? Não, no Pará não. No Pará, as cirurgias eletivas estão suspensas, né? No Pará chegou um momento que a tragédia estava tão grande, o número de casos era tão imenso, que os hospitais pararam de receber pacientes. Não tinha leito para receber o paciente, para receber um oxigênio. Então, agora que acalmou mais, né? Agora os hospitais estão reiniciando, estão voltando a funcionar de maneira normal, mas a gente prevê que em julho a gente já deva recomeçar as cirurgias que a gente considera como emergência, né? Você oferecer, porque o tempo é extremamente danoso e prejudicial. Então, a gente tem que trabalhar com o tempo, né? Se você perder um tempo importante, isso vai ter uma repercussão para a vida toda. Então, a gente considera o implante coclear, em determinadas situações, uma emergência médica, uma emergência
cirúrgica. Então, é nesse caráter que a gente está trabalhando. Mas mesmo nessa situação aqui, estava muito estrangulado, realmente não deu para fazer mesmo. Me fala uma coisa, não é todo mundo que é considerado emergência, né? Alguns casos específicos que são considerados emergência. Sim, são os casos que existe o risco de haver uma calcificação, uma fibrose a qual que ela perca a luz, né, para poder introduzir o feixe de eletrodos, como, por exemplo, a meningite, como, por exemplo, a otosclerose, né, e a meningite tem um comportamento muito variável. Às vezes cria uma fibrose em cerca de 30 dias e em outros casos pode demorar alguns anos. Né? A gente tem feito, tem até encontrado, tem tido boas surpresas com pacientes que tinham algum tempo de meningite, nós tentamos e conseguimos introduzir. Mas é considerado uma emergência. Esse é o famoso fura-fila mesmo. Então, há necessidade de colocá-lo na frente. E em relação à idade do paciente também pode ser prioridade, né? Porque a criança pequena, ela tem prazo para fazer um implante. A gente sabe que quanto mais jovem, o resultado é muito melhor. Né? Então, alguns autores, alguns trabalhos falam até entre 6 meses a 1 ano. Né? Eles consideram que vai evoluir a potencial auditivo dele, vai ser igual de um ouvinte considerado normal. Mas a gente considera que até 2 anos seria a idade ideal. A gente tem alguns trabalhos também que colocam que pessoas que de 1 a 2 anos não vai haver muita diferença no resultado do implante coclear. Tem uma mãe perguntando assim: o meu filho fez um implante coclear unilateral. Ele tem perda profunda, severa profunda bilateral. E mesmo ele respondendo bem com o implante unilateral, ainda assim é indicado que ele faça um implante bilateral. Assim, sempre é bom a gente estimular as duas áreas cerebrais, estimular o máximo possível das complexas conexões neuronais no sistema nervoso central. Isso vai garantir, quem faz a bilateralidade, vai garantir uma melhor interpretação do som, da fala, inclusive no ruído, né? A localização sonora também, que é uma coisa importante. Você vai, com a bilateralidade, você vai identificar a fonte sonora, vai identificar a fonte sonora em ambiente de ruído, vai melhorar a sua inteligibilidade da fala e inteligibilidade da fala em ambiente ruidoso. Então, a bilateralidade sempre é uma coisa a ser perseguida. Né? Em crianças pequenas, deve ser feita logo só em uma vez. Né? Tem que ser simultaneamente, você já faz implante coclear. Se uma equipe for uma equipe experiente, que faça uma cirurgia rápida, que não coloque a criança em risco, mas sempre que possível, você tem que buscar a bilateralidade. Né? A bilateralidade foi uma conquista, né, recente, alguns centros ainda não estão habilitados para fazer bilateral, tão capacitados, mas não estão habilitados. Aqui no Pará também o serviço ainda não está habilitado para fazer a bilateral, mesmo também em outras situações, né, de acordo com a última norma. Então, tem algumas situações que ofereceu ganho para os deficientes auditivos, né, para quem tem a neuropatia auditiva também, mas não estão todos os centros nacionais que estão habilitados para fazer esse tipo o implante coclear nessas pessoas. Tem uma mãe perguntando assim se existe uma hora certa para fazer o implante, porque a filha dela usa um aparelho auditivo bilateral, tem perda severa, e ela tem o implante e os aparelhos atendem bem a perda dela. E aí eu pedi para ela contar um pouquinho mais sobre o caso. E ela falou que a filha dela tem síndrome de aqueduto alargado. Então ela não sei se ela sabe se ela tem indicação para o implante, se tem um momento que ela vai receber indicação. Se você pode falar um pouquinho sobre isso. O aqueduto coclear não é uma contraindicação da cirurgia. Pode ser feita, sim, né?
Mas se a criança está bem adaptada, está evoluindo bem com os aparelhos auditivos, se ela tem o índice de reconhecimento da fala em sentenças de conjunto aberto, se ela está reconhecendo bem as palavras, ela tem acesso aos sons da fala, então não há necessidade de fazer implante coclear agora. Pode ser que no futuro ela venha a ser, provavelmente ela vai ser implantada. Tem que saber o tempo exato, o melhor tempo para ela. Acho que responde a sua muito pergunta, individual. né? Oi? Não, eu estava comentando Sim. com ela que se respondeu a pergunta dela, ela agradeceu. Porque, assim, eu sempre peço para as pessoas não fazerem perguntas muito pessoais nas lives, porque não tem como o médico avaliar uma pergunta especificamente. Mas como ela explicou qual é o nome da condição, eu achei que valia a pena a gente responder. Uma pergunta que muita gente me faz, e essa é uma pergunta que eu acho que só médico consegue responder, eu não consigo responder. O implante coclear, a cirurgia de implante coclear, ela pode preservar a audição residual da pessoa? Isso é uma conquista recente, né? Uma conquista principalmente decorrente dos novos tipos de eletrodos. Os eletrodos hoje são mais maleáveis, mais macios, menos traumáticos. Então, hoje a gente está conseguindo preservar muito mais essa audição residual, né? É possível, sim. É necessário que tenha uma equipe também de cirurgiões já experientes, né? Na hora de introduzir o feixe eletrodo, tem que introduzir o feixe eletrodo bem devagarzinho, se possível usar uma solução ali que vai lubrificar um pouquinho a entrada do eletrodo, para que não haja nenhuma mobilização a nível do interior da cóclea que possa prejudicar a estrutura cortical. E qual a vantagem de preservar a audição residual? Porque, olha, veja bem, eu tenho perda profunda bilateral. Se preservou alguma audição residual, eu não tenho utilidade para mim, porque eu não ouvia nada. Mas as pessoas têm muita preocupação com isso. Então, qual que é a utilidade de preservar a audição residual? Eu penso muito no futuro, né? Uma tecnologia nova no futuro, uma tecnologia aí de células-tronco. Quem sabe se você algum produto de crescimento a nível da cóclea, então a gente puder preservar para facilitar no futuro. Se acredita que em 20 anos as células-tronco já tem algum efeito, um efeito já útil para a audição. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que preservar. Olha, me acabaram de fazer uma pergunta bem bacana, que eu acho que vale a pena a gente responder essa pergunta. A pessoa está dando parabéns pela live legendada. Sim, a gente tem uma preocupação enorme de promover um conteúdo acessível para quem mais precisa desse conteúdo, né? E ela falou que ela tem 56 anos e ela teve uma perda súbita bilateral, recentemente. E ela ficou com um zumbido muito alto. E ela queria saber se o caso dela poderia ser classificado como emergência para fazer o implante coclear. Não é. Se é súbita, né? Se não foi uma meningite, descaracterizando uma meningite, então. E algumas vezes a otosclerose pode acontecer de ocasionar uma surdez súbita. Não é frequente. Na otosclerose a gente tem uma perda súbita, mas pode ocorrer. Eu tenho um paciente aqui, o meu primeiro paciente que eu tive experiência com implante, ele teve uma surdez súbita decorrente da otosclerose. Mas aí é muito individual. Mas o zumbido não caracteriza uma necessidade da emergência. Embora seja extremamente dramático para o ser humano conviver com zumbido, é extremamente danoso, né, para a autoestima, o sofrimento que isso gera para ele, para a família, mas não é classificada como uma urgência. Né? Entendi. Eu achava que fosse, porque o zumbido ele incapacita muita gente fica incapacitado pela condição psicológica que o zumbido constante causa. Né? A gente tem visto muitos relatos de pessoas que realmente sofrem de um zumbido muito forte.
É uma pena que não seja classificado como emergência, mas, como você falou, em muitos casos pode sim ajudar o implante a diminuir esse zumbido quando a pessoa está usando o implante, né? Pessoal, a gente já está quase 1 hora de live, né? Então, se vocês tiverem uma última pergunta aqui para a gente fazer, porque logo, logo a gente vai encerrar essa live. Eu vi que o pessoal está gostando bastante. E é engraçado, eu já fiz muitas lives sobre o implante coclear. E sempre tem pessoas com dúvidas novas, com curiosidade. É um assunto que ele não tem fim. As pessoas têm muita curiosidade em relação ao implante, né? E tem pessoas comentando aqui que conseguiram manter o, a audição residual, mesmo tendo mais de 5, 6 anos de implante. Eu acho que não é tão recente essa técnica, né? Acho que as pessoas estão conseguindo manter a audição residual. Tem gente relatando aqui que conseguiu, que o filho manteve a audição residual. Acho que não é tão recente assim. Não, uma equipe experiente, né? Às vezes, o que é mais recente agora são os eletrodos menos atraumáticos possível, são mais atraumáticos possível. Então, hoje em dia, é muito mais frequente a preservação do que de 5 anos para trás. Muito bom saber disso. Estou perguntando se pode acontecer surdez súbita por virose. Já que você citou a meningite. Pode acontecer, sim. Né? Infelizmente, ainda há uma quantidade enorme de surdez no nosso país que é extremamente evitáveis, né? Como a rubéola, a meningite, a sífilis. Né? Então, são doenças que causam perda de fio extremamente evitáveis. Né? Então, é muito triste, né? Mas olha, eu vou contar para vocês. Eu mesma tive perda súbita. Eu acordei surda por causa. E provavelmente foi uma meningite causada por uma cachumba. Eu não sei te dizer a causa exata, mas alguma doença causou uma perda súbita bilateral. E 2 perguntas que eu gostaria de fazer antes de encerrar. Uma, se o implante interno ele é para a vida toda? A parte interna do implante é para a vida toda? Deu pode. De novo. Alô? Acabou? Voltou? Na realidade, hoje, tá tudo bem aí? Não, é que tá com a legenda? Peraí só um segundo, que a legenda desconectou de novo. Gente, me desculpa que hoje eu não sei o que está acontecendo, mas é a legenda que está caindo. Deixa eu reconectar e a gente responder essas perguntas, tá? Porque essa pergunta da parte interna, ela foi muito interessante. Eu gostaria de responder porque eu sei que essa pessoa tem dúvidas mesmo. Uma outra pergunta que eu vou querer fazer, já se prepara para responder isso, Dr. Paulo, é sobre tatuagem. Se a gente pode fazer tatuagem tendo implante coclear? Pode fazer tatuagem, sim. Você tem... Não há problema nenhum, não. Vou perguntar se a gente pode fazer... Espera que a legenda não voltou ainda, está iniciando a legenda. Gente, me perdoa, eu prometo que eu vou... Se você quiser responder, eu vou ler o legendo na mão para colocar. Bom, gente, me perdoa, mas infelizmente deu algum problema na nossa legenda hoje. É uma pena. Eu vou finalizar a live sem a legenda. Pronto, voltou. Deu tempo da gente finalizar. Então, para responder na primeira pergunta que eu fiz, perguntaram se a parte interna do implante ela é para a vida toda. Na realidade, está acontecendo atualizações de tecnologia. Né? Então, a tecnologia hoje do implante está evoluindo de maneira muito interessante. Né? Se a gente pensar que os primeiros implantes eram monocanal, né? Os primeiros implantes que permitiam você ouvir somente um apito, um zumbido, e hoje são multicanais que te oferecem, você consegue colocar 22 feixes de eletrodos dentro da cóclea, que vai oferecer a discriminação da palavra, da fala, e a tecnologia tem evoluído. É claro que as empresas têm tentado ao máximo manter que não haja necessidade da troca do componente interno, mas já tem acontecido na Europa. Talvez na Europa a principal causa de
de reimplantação em adulto, seja por atualização de tecnologia. Então, a gente prevê que no futuro, breve, vai haver uma pressão aí das empresas para que a gente faça a reimplantação por atualização da tecnologia. E normalmente o que a gente percebe é que normalmente as pessoas que estão sendo reimplantadas, elas estão melhorando a qualidade do estímulo. Então, se acontecer a necessidade de fazer, vai ser uma coisa que vai melhorar ainda mais a percepção sonora. E a outra pergunta que eu queria fazer é em relação à tatuagem. Se pessoas que usam implante coclear podem fazer tatuagem? Pode sim, não tem nada contra, não tem nada. Eu não sei de onde esse povo tira isso. Eu não sei de onde o povo inventa isso. Isso tem que ser investigado. Mas eu consigo mostrar ele aqui. Uau! Olha lá. Olha lá. Esse é lá. A gente pergunta isso porque eu gostaria que o médico respondesse, porque muita gente me pergunta se pode fazer tatuagem. E a gente tem permissão de fazer tatuagem. O que geralmente os médicos recomendam é que seja mais de 10 centímetros da parte interna, 20 centímetros da parte interna, né? O pessoal comenta isso. Sim, é verdade. E tratamentos estéticos, tem alguma restrição, vocês sabem sobre isso? Não, o problema é se for para a utilização de bisturi elétrico, né? Então, bisturi elétrico de monopolar, se for fazer, então é desaconselhado, se for o risco muito grande. Mas, no caso, aí você pode usar um bisturi bipolar, que não vai ter problema se houver necessidade de sangramento. Mas a aplicação aí de botox, fazer alguns tratamentos aí, não há problema nenhum, não. Então, gente, a gente está encerrando aqui a nossa live de hoje. E foi um grande prazer ter o Dr. Paulo. Como eu falei, o Dr. Paulo, ele é do mesmo estado que meu avô, então eu tenho um carinho enorme pelo... tem uma última pergunta aqui. Se não pode fazer depilação a laser? Pode fazer depilação a laser? Pode sim, não tem problema não. Bom, então o doutor Paulo está dizendo que pode. Vai ser a última pergunta, tá? E aí eu vou encerrar. Como eu estou falando, o doutor Paulo, ele é do Pará. Se você é de Belém mesmo, você nasceu em Belém? Eu sou belemense, sou de Belém. Estou aqui onde a gente almoça açaí com peixe frito. Toma tacacá, vatapá, maniçoba e pato no tucupi. A nossa cachaça aqui é com jambu. Então, eu comentei com a minha mãe, sabia que você tentou me convencer a trazer uma cachaça de jambu para ela. Mas eu estava com uma mala muito pequena. Então, gente, eu sou neta paraense, meu avô era de Mocajuba. E o meu novo livro, que é o livro da Lala, que é o Lala é assim, diferente do homem. Eu fiz uma homenagem ao Pará, que eu estava mostrando para o Dr. Paulo antes da live. Que é o Cauê. Olha só. O Cauê com a camisa do Pará. Ele está com a camisa do Pará porque ele é da ilha de Marajó. Aqui, ó. É de arrepiar. Da ilha de Marajó. Que eu vim fazer uma homenagem aos meus antepassados, tá? E ele não é usuário de implante coclear, ele usa aparelho auditivo. Eu quis colocar ele com um aparelho auditivo para representar as crianças que usam aparelhos e não implante. E a história do Cauê é muito fofa, porque ele estava com dificuldade na escola e eles não sabiam, eles achavam que ele não conseguia aprender porque ele tinha baixa inteligência, até que a professora percebe que ele tem perda auditiva. Pede para ele fazer uma audiometria e ele tem uma perda leve, moderada, e com o aparelho auditivo ele se torna um bom aluno. A história é essa, para representar a importância das crianças que têm dificuldade na escola fazerem exames para conferir se elas não têm baixa audição. Então é essa a homenagem que eu quis fazer. Lindo. Muito obrigada, Dr. Paulo, por a sua atenção. Muito obrigado. Eu acho que eu vou me despedir, vou dizer que a reabilitação auditiva não é um custo, é um investimento para o ser humano, é um investimento para as pessoas aumentarem as suas potencialidades. Eu queria dizer que ouvir que é um sentido, é um sentimento, é proporcionar
mais emoções. Eu vivi numa época, minha mãe era otorrino. O nome da minha mãe é Laís, chama ela de Lalá. Né? E eu já vi, eu mesmo quando criança, eu frequentei o consultório de minha mãe e era muito triste você fazer um diagnóstico de perda auditiva severa, profunda naquela época da minha mãe, porque não tinha muito o que fazer. Né? Então, hoje temos a tecnologia do implante coclear, então hoje a gente pode proporcionar as emoções para as pessoas. Então, para mim, é extremamente feliz de estar vivendo esse mundo e eu me sinto assim honrado assim de estar na tua janela nesse momento tão lindo, tão bacana, representando a terra do seu avô. Então, eu queria agradecer, desejar uma boa noite e que a gente está sempre à disposição aqui, se vocês quiserem fazer uma visitinha aqui, tomar um banho no rio, com o Casey, ou então ir só na praia assistir, pegar um vento, e sintam-se convidadas. Muito obrigada. Pessoal, minha mãe está aqui falando que adorou o seu sotaque. Ela está comentando aqui. Gente, muito obrigada pela presença de hoje, pelas perguntas e até a próxima live. Tá? Beijinhos sonoros e até breve.